O novo Código de Processo Civil já está em vigor. Eu vou conversar com o Dr. José Wilson Gonçalves, que é juiz da 5ª Vara Civil de Santos, professor de Teoria Geral do Processo na Unimes, dá palestras, inclusive fora do estado de São Paulo, e fala muito sobre os princípios que criam todas as leis que a gente vive hoje em dia. Com essa mudança enorme do novo Código de Processo Civil, que ele é o mais antigo, é de 73, então a gente imagina que mudou tudo de lá para cá. Vocês obedeceram muito a princípios. A sua participação foi acadêmica durante esse processo todo? Sim, foi acadêmica. E nós tivemos realmente uma modificação bastante significativa durante esse período, apesar de o Código de 1973 ter se tornado o que a gente costuma falar uma colcha de retalhos, né? Sobretudo a partir de 1994, ele foi submetido a um sem fim de reformas, a ponto de perder a coerência. E talvez essa tenha sido esse talvez tenha sido o grande argumento vitorioso para que o novo Código de Processo Civil fosse, enfim, editado e entrasse em vigor, como de fato ocorreu agora no dia 18 último. E o novo código realmente ele traz toda uma parte principiológica, né? Isso é muito importante, a exemplo do que faz o Código de Processo Civil francês, que tem entre os artigos 1º e 13 princípios, toda, enfim, uma parte principiológica. O novo Código de Processo Civil adotou essa técnica da parte principiológica. Essa parte de princípios é o que dá segurança para a população, porque é como se fosse a mãe. A Constituição Federal tem princípios, então eles elaboram todos os artigos, mas obedecendo esses princípios. E quando o que você precisa, você não encontra no artigo, você recorre ao princípio para que não deixe de ser feito justiça, é isso? Exatamente. É importante frisar que todos aqueles princípios assegurados na Constituição Federal têm aplicação no processo civil. Absolutamente todos os que, no que couber, têm aplicação. Você não pode imaginar democraticamente um processo civil inobservando o devido processo legal, inobservando o contraditório, um processo civil que se valha de prova obtida por meios ilícitos, um processo civil em que não conte com um juiz natural. Há até uma orientação que eu me simpatizo muito com ela, em que, na verdade, nós temos o devido processo legal e tudo mais são subprincípios, né? São decorrências do devido processo legal. O processo civil, quer o código diga, quer não pode ser desenvolvido sem observância, enfim, dos princípios constitucionais. O novo Código de Processo Civil, no entanto, expressamente menciona vários dos princípios que estão reconhecidos também expressamente na Constituição da República. Porque é isso que guia a nossa segurança jurídica no país. Você me falou sobre o princípio da cooperação e boa-fé. Você podia explicar melhor para a gente? Sim. A par ou como desmembramento ou desdobramento do devido processo legal ou do contraditório, né? Nós temos princípios que foram admitidos no novo Código de Processo Civil expressamente visando, sobretudo, a modificação da consciência das pessoas que dependem do processo. É preciso que haja realmente mudança de mentalidade de todos aqueles que dependem do processo. E daí porque o legislador inseriu nominalmente o princípio da cooperação, o princípio da boa-fé. O princípio da boa-fé nada mais é do que a ética, né? O princípio de que você não pode ir para o processo para mentir, produzir provas falsas, né? Cometer falsos no processo. E o princípio da cooperação não chega ao extremo de produzir uma prova contra si mesmo. De obrigar que um réu produza uma prova contra si mesmo, até porque lê-se a Constituição Federal no sentido de que a Constituição não permite que se obrigue alguém a produzir prova contra si mesmo.
O princípio da cooperação se destina a tornar o processo dinâmico. O processo é importante que seja visto não de uma forma inflexível, mas de uma forma flexível. É preciso você flexibilizar o processo, porque é importante sempre saber que, na prática, quando o processo está atuando, ele deve obedecer a característica da instrumentalidade. O processo tem, na prática, de ser um instrumento. E o princípio da cooperação vem ao encontro dessa exigência da instrumentalidade, da funcionalidade, da operatividade, tendo sempre em vista que nós devemos extrair do processo a máxima utilidade. Daí nós temos um postulado chamado postulado do máximo aproveitamento do processo, e temos também de ter em mente que no processo você deve prestigiar a decisão de mérito, ou seja, a solução do litígio, a resolução do conflito. E daí vem o postulado da primazia do julgamento de mérito. Dito de outro modo, dito com outras palavras, nós devemos evitar o máximo a extinção do processo, o arquivamento do processo sem a solução do litígio, sem a resolução do litígio. Somente se deve extinguir o processo quando não houver como aproveitá-lo. Havendo como aproveitá-lo, o processo deve ser aproveitado. E da participação consciente de todas as partes envolvidas. Porque quando a gente fala em processo, a gente pensa, o juiz julgou isso, o juiz fez aquilo. Mas o juiz depende de tudo que é pedido para ele. Ele depende do cliente que está pedindo, através do advogado, muitas vezes do Ministério Público. Então, o juiz julga a partir daquilo que ele tem na mão. Se todos agirem de forma mais consciente, é mais fácil que a justiça seja aplicada também. Não há dúvida. É importante destacar que, embora, e principalmente agora pelo novo Código de Processo Civil, nós tenhamos aí esse princípio da cooperação que dá ao juiz, que atribui ao juiz funções um pouquinho além daquelas classicamente atribuídas, é importante o juiz ter em mente que ele tem que ser proativo, né? Não ativista, mas proativo, deve prevenir falhas, deve auxiliar as partes, mas não há dúvida nenhuma, prevalece ainda no processo civil o princípio da inércia. No processo prevalece o princípio da inércia, né? De tal maneira que as partes, por seus advogados, têm que levar ao juiz as razões, expor o fato, provocar, né? Expor o fato corretamente, apresentar a classificação jurídica e formular um pedido claro com as suas especificações que decorra logicamente dessa exposição fática e dessa classificação jurídica. Se não houver uma petição inicial bem elaborada, com os documentos necessários, não é querer transferir responsabilidade, não, mas é que o juiz fica impossibilitado de prestar um bom serviço. Quanto melhor for a petição inicial, quanto melhor for a contestação, melhor vai ser o trabalho do juiz, em termos de segurança. O grau de possibilidade de o juiz acertar na decisão quando você tem uma boa petição inicial, quando você tem uma boa contestação, cresce exponencialmente em relação a o juiz ter que lidar com uma petição inicial que não está bem escrita, confusa, que não apresenta a documentação correspondente ao que se alegou. Ou tem o intuito, às vezes, de só protelar o processo. Pior ainda, porque aí, neste caso, nós passamos a ter ofensa, inclusive, ao princípio da boa-fé. Nós passamos a ter a má-fé atuando no processo e acaba sendo realmente um mal muito grande para o processo. Então, a consciência, de um modo geral, só ajuda. Sim, é um ponto que eu costumo mencionar, principalmente nas minhas palestras, que o processo civil, não só o processo civil, mas aqui como nós estamos enfocados no processo civil, o processo civil depende fundamentalmente da mudança da mentalidade das pessoas que atuam no processo. Nós não podemos permitir que o processo civil
absorva o que lamentavelmente ocorre na rua, em que as pessoas querem levar vantagem, em que as pessoas cometem consciente ou inconscientemente, mas constantemente pequenos delitos, achando que tudo isso é muito normal, né? O processo tem que ser, a pessoa que atua no processo tem que atuar com responsabilidade democrática, seja autor, seja réu, seja a parte em si, seja o advogado, o juiz, o representante do Ministério Público, todos devemos ter responsabilidade democrática. E a responsabilidade democrática rejeita, repele veementemente a mentira, a falsidade. Ademais, para que o processo funcione, é importante lidar com 3 pilares. São 3 pilares imprescindíveis. Você deve ter uma boa lei. Quanto melhor a lei, quanto mais clara a lei, mais objetiva, quanto melhor o legislador conseguir descrever o artigo, né, o preceito, menos dúvida interpretativa nós teremos. Mas a boa lei tão somente não resolve o problema, porque nós precisamos, e aí já puxando o gancho do que foi falado há pouco, nós precisamos de capacitação técnica e ética, principalmente ética, de todos aqueles que atuam no processo. Os profissionais e a parte. Os profissionais e as partes. Advogados, juízes, representantes do Ministério Público, é importante que todos sejam chamados a essa capacitação ética que tem a ver com a responsabilidade democrática que eu falei há pouquinho. E, por último, é indispensável que haja estrutura, porque também o advogado pode se esmerar na petição inicial, na contestação, em termos de elaboração de texto, em termos de juntada de documentos que demonstrem aquilo que foi alegado, se internamente o Poder Judiciário não consegue dar vazão. Lembrando que hoje, com o processo digital, tudo vai para uma fila digital, o juiz é único. Se o juiz não tiver estrutura de gabinete, estrutura cartorária, nós vamos chegar um momento que o juiz vai demorar 1 ano, talvez até mais, para chegar em um determinado expediente digital, porque a quantidade de expediente digital que é remetida diariamente para o juiz, no seu monitor de trabalho, é imensa. E quantas horas um juiz passa por dia lendo processos? Bom, eu digo por mim, se eu ficar no fórum, eu fico no fórum em média entre 8 e 10 horas, eu fico o tempo todinho lendo e escrevendo. Esse é o meu trabalho hoje, lendo e escrevendo. Eu faço audiência 1 vez por semana, geralmente às terças-feiras, e audiência entre 2 da tarde e 5 da tarde no máximo. Eu termino a audiência. Vale lembrar que eu estou em uma vara civil, e vara civil a quantidade de audiência é pouca mesmo, o juiz civil faz pouca audiência, e o juiz civil trabalha predominantemente em leitura de autos, físicos ou digitais, e edição de texto. Trabalha o dia todinho lendo e escrevendo, enfim. Essa é a vida do juiz. Essa é a vida do juiz. Ler e escrever. Só para a gente encerrar, quantos anos vocês despenderam para elaborar um novo código? Tanto a parte acadêmica quanto o Congresso? 5 anos arredondados. Houve a apresentação do anteprojeto, entrou em discussão, depois nós tivemos projeto da Câmara, projeto do Senado, né? Eu fiz todo o acompanhamento acadêmico desse trabalho durante os 5 anos, né? Na PUC em São Paulo, e num grupo de estudos que nós instituímos, especificamente grupo de debate sobre o novo Código de Processo Civil, que é liderado presidido, né, pela professora Tereza Arruda Alvim, e por isso, em homenagem, o grupo se chama Grupo de Debates Arruda Alvim. Nós, com reuniões, às vezes semanais, mas quinzenais com certeza, durante todo esse período, em debates, discutindo artigos do anteprojeto, artigos do projeto da Câmara, artigos do projeto do Senado, e também na PUC eu desenvolvi todo um trabalho acadêmico fundado nesses projetos que culminaram, né, com o novo Código de Processo Civil, e a partir da publicação do novo Código de Processo Civil, que foi em março do ano passado, nós passamos, tanto no trabalho acadêmico na PUC quanto nesse grupo de debates, passamos já a debater, a estudar o texto, enfim, do novo código que foi publicado.
Obrigada, doutor José Wilson Gonçalves. A gente vai fazer uma nova entrevista depois com alguns pontos específicos do novo Código de Processo Civil, que já está sendo comentado em muitos lugares, e aí ele explica para a gente mudanças importantes que aconteceram pontualmente. Obrigada. De nada, estou à disposição.